Olá, amigos do QG, do canal QG Nerd Angel, do meu amigo Maurício. Eu sou Tony Fernandes, criador do Pequeno Ninja, Fantastic Nin e outros personagens. Estamos aí batalhando pelos quadrinhos. Estou aí mandando um abraço para o canal do meu amigo Maurício e dizer a todos que estamos aí parceiro desse canal. Tamo junto. Muito sucesso aí. Olá, pessoal do QG, segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer, compartilhe os vídeos, vai? Dá essa força. Vamos fazer os vídeos compartilhar, o pessoal comprar as HQs do meu do patrocinador do canal, Tony Fernandes, e também o nosso Instituto Visconde Cairu, que tem ótimos e-books sobre cultura. Então, não perca. E hoje, nada mais, nada menos, continuando falando de DC, vamos falar do nosso querido Aquaman. Aquaman foi criado por Paul Norris e Mord Winster. A primeira aparição dele foi em novembro de 41, na capa de Morphin Comics 73. E ele ficou. Ele, no final dos anos 50 e 60, ele foi o período do renascimento dos heróis, na Era de Prata dos quadrinhos. Ele é um membro do fundador da Liga da Justiça da América na década de 90. Na Era Moderna, fizeram um Aquaman ter mais peso nas histórias, mais peso em caráter, fazendo como Rei de Atlântida. De 1930 a 40, o período histórico da Era de Ouro dos quadrinhos, Aquaman, depois de ser criado por Paul Wentzer e por Paul Norris e Mord Wentzer, aparecendo como secundário. Depois, em 1950 a 60, ele começou a ter as próprias HQs dele. Isso quer dizer, ele demorou uns bons anos. E ele foi entrar na Liga da Justiça como em 1990, Liga da Justiça da América. E a gente vê em Liga da Justiça Sem Limites, depois ele aparece como personagem secundário, não como fundadores. Na Liga da Justiça da América ele aparece como fundadores. A gente vê essa variação. Só que o Aquaman sempre foi um dos principais personagens que envolveu o nascimento da mitologia, também envolvendo a mitologia grega relacionada a Poseidon, como a gente tem Diana com Atena e Artemis, a gente tem Aquaman relacionado a Poseidon, Atlantis. E quando a gente pensa o rei dos mares, o que que esse rei dos mares tem a ver com nossa vida? O rei dos mares tem a ver que esse mar que domina tanto o nosso mundo, que está sendo sempre destruído, petróleos e tudo mais que acontece na sociedade, a gente não tem como controlar, mas a gente tem que entender que graças aos reis, graças ao mar, a gente traz também comida. E como na mitologia o rei de Atlântida é Poseidon, ele herdou esse poder de Poseidon. Ele é um personagem híbrido, meio humano, eh, meio humano, meio Atlante. A esposa dele é a mãe é Atalana, Tom Curry, o pai, Mera, a esposa, Garth Aqualad, filho adotivo, Andy, filha biológica, Orme Marius, mestre do oceano, meu irmão, Tulaco Aguel, irmã adotiva, Atlan, ancestral falecido, Orin, ancestral falecido, Kaluga, ancestral, Magistra, ancestral, Arion, olha o nome do meu filho, ancestral, Uvian, só para você ver. Inimigos que ele tem: a Raia Negra, Mestre do Oceano, Corsário, Tubarão, Cortax, Thanatos, Tritão, Guardião do Demônio, Sedento, Enguia, Peixe Voador, Sereia, Rei Morto e Curon. A gente vai perceber que esses inimigos, eles querem tomar o trono de Atlante. E quando a gente pensa, será que será bom ter de novo o Império no Brasil? Brasil se tornar imperial novamente? Isso que a gente tem que pensar. Se o Brasil fosse império, não estaria nessa merda que tá, como tá o BR. O Império Brasileiro resolvia, como Dom Pedro, a gente tem os filhos e netos dele, tem o Luís Felipe de Orleans e Bragança, que representa a monarquia. A monarquia devia ser reestruturada. Só que como o mundo está muito
vermelho e corrupto, não tem como a gente conseguir reestruturar uma monarquia parlamentarista, que seria melhor, e o rei só ficava ali de enfeite e o primeiro-ministro assinava as coisas para definindo o que era certo e errado junto ao parlamento. Mas as pessoas não estão vendo o que acontece diante disso tudo. Você pensa que a monarquia é fácil? A gente vê a Inglaterra. A Inglaterra é forte até hoje e ela contém uma monarquia parlamentarista e vai se revezando o poder dos primeiros ministros e dos outros poderes. A gente tem que perceber que, graças à monarquia, a Inglaterra está firme e forte. A gente pega Mônaco, outra monarquia, é um paísinho pequeno, mas também está uma firme e forte. Dinamarca, monarquia, está firme e forte. A gente tem que pensar que, graças à monarquia, os países de primeiro mundo estão firmes e fortes, não destruídos como nós, países de terceiro mundo, onde a gente vê uma onda vermelha eh, co cooptando jovens, pessoas, para fazer esses banhos de sangue que acontecem na sociedade. E a gente fica percebendo o que está acontecendo, o que está acontecendo com o mundo. O mundo não é mais o mesmo, o mundo está ficando cada vez mais um caos, por causa dos globalistas, que querem deixar o mundo na miséria, seguindo como o próprio Orwell conta no seu livro. Orwell é muito bem indicado para os livros de hoje. Você não pode contrair, você está sendo vigiado. Se fosse uma monarquia parlamentarista, a gente teria mais respeito. Mesmo que o Estado sendo católico, eles sempre respeitam todas as religiões. A gente vê a Inglaterra, a monarquia parlamentarista e acontece isso. Mas falar que monarquia não dá certo, as pessoas não pegam o preço da monarquia e sociedade. As pessoas gostam de ir na manada. Por que que monarquia dá certo no resto, em alguns países do mundo e no Brasil não daria? Claro que daria certo, só que as pessoas estão pensando mais em usufruir do poder do que ajudar o próprio povo. E o próprio rei ajuda povo. Vimos que o próprio Dom Pedro II resolveu ficar no Brasil porque ele amava o Brasil, por ele ter nascido no Brasil. A gente tem que pensar que tudo isso é importante. A monarquia faz acontecer nesse mundo que está um caos, nesse mundo que é uma vergonha para a sociedade, se você for ver. E você fica pensando que a sociedade não é nada, a sociedade é tudo, se você ver. A sociedade precisa se compreender e compreender de tal forma que você vai ver que a sociedade muda ao decorrer que seus governantes estão ali, outros cooptados, outros, alguns não, são cancelados de tal forma que, na hora que você vai ver, eles não conseguem saber da onde acontece tanto caos. E esse caos você vai vendo nessas guerras que está acontecendo pelo mundo, nesse eh, imigração em massa que está destruindo a própria Inglaterra. A gente tem que pensar que temos que proteger nossas linhas, temos que proteger o nosso país, mas isso a gente poucos compreendem. Por isso a gente tem que respeitar cada um. Cada pensamento é uma forma. E quando o rei tá na sociedade, ele respeita a forma de, de todos, também respeita a forma de cada ser humano pensar. Ele não é controlado por si só. Ele não controla tudo. Quem controla tudo é o parlamento. Mas o parlamento é isso que está acontecendo, se você for ver. O parlamento é o que diz, distingue a lei da sociedade, distingue o que se deve fazer na sociedade. Isso que a gente tem que ver. Muitos do nosso parlamento que fazem porcaria nenhuma, só legalizam para eles mesmos. E quando eles legalizam para eles mesmos, ferra a cabeça do povo. Por isso que esse ano de eleição, pensem bem em quem que vocês vão votar. Esse ano vai ter muito vermelhinho querendo comprar voto de você e vai ter muito idiota querendo aceitar a compra de voto. Pense com consciência, pense com estrutura.
que o voto não é para ser desperdiçado, o voto é para ser compreendido. Obrigado, pessoal do QG.